O Desafios da Soja está visitando a 34ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas aqui em Capão do Leão. E apesar do nosso projeto se tratar da cultura da soja, nós estamos aqui numa lavoura de arroz. Mas é que a cultura do arroz depende muito da rotação com soja para o desenvolvimento e permanência no campo do produtor rural e para a melhoria do sistema de produção orizícola. Para falar comigo, nós convidamos aqui o Fernando Bizzi, que é agrônomo de campo da Corteva. Fernando, qual é a importância, então, da soja nesse sistema de produção de arroz? A soja, nos últimos anos, ela entrou na metade sul do Rio Grande do Sul, ou teve maior importância na metade sul do Rio Grande do Sul, e realmente ela veio para viabilizar ainda mais a cultura do arroz. Principalmente estamos falando de rotação de cultura, estamos falando de manejo de plantas daninhas, estamos falando também da própria manejo da propriedade como um todo, para maior sustentabilidade do produtor e de todo o setor. O pessoal comenta aí que o Pampa Gaúcho, vamos colocar assim, a metade sul do Rio Grande do Sul, hoje ela tem aí o trinômio aí, a soja, o arroz, a pecuária e também, claro, entrando outras culturas aí como o milho para dar maior sustentabilidade para toda a cadeia produtiva do arroz. Falando um pouco mais em soja, Bizzi, qual é os desafios da implementação da soja aqui em áreas de vargem? A gente sabe que é uma dificuldade muito grande ainda do produtor de irrigar, né, de manejar, de fazer a drenagem desse solo também, mas nós já avançamos muito nessa tecnologia, né? A Embrapa trouxe várias tecnologias para esse desenvolvimento. Como você vê, então, o desenvolvimento da cultura na soja aqui na metade sul, principalmente em terras baixas? A cultura da soja, obviamente, que ela, na parte de terras baixas, ou mesmo na metade sul do Rio Grande do Sul, ela tem desafios bem diferentes do restante do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Acho que os principais pontos aí que a gente já trabalha em soja é a capacidade, vamos dizer assim, principalmente de drenagem da área. Nós temos solos que são, por características, mal drenados, que precisamos que tenha drenagem, e também, em alguns momentos, nós precisamos também da irrigação dessa cultura para que ela também tenha o potencial produtivo que o produtor espera. Então existe toda a pesquisa colaborou muito com isso, trouxe a maneira correta de fazer esses manejos. Nós temos muitos pesquisadores que trabalham no sistema integrado, vamos dizer assim, soja e arroz, justamente trazendo a informação porque o produtor tenha o sucesso aí que ele espera com a lavoura de soja. Com relação à área cultivada de soja aqui na metade sul, quantos hectares hoje são cultivados? A gente tem, pelos levantamentos que tem, nós temos na metade sul ao redor de 2 milhões de hectares que são cultivados, tanto em terras baixas como também na parte de terras mais altas, de coxilha, que a gente chama. Em terras baixas aí que está na mesma área, vamos dizer, que convive com arroz, os levantamentos aí, principalmente do IRGA, que é o órgão oficial aí, falam ao redor de 400 mil hectares. Então nós temos uma área bem significativa que faz a integração aí com a lavoura de arroz. Com relação a doenças, pragas, quais são os principais desafios para o produtor de soja aqui na metade sul? Aqui a gente tem o manejo tem que ser muito mais preocupado com a questão principalmente de drenagem da área, como eu coloquei, e consequentemente você tem problemas maiores também com relação a doenças e também pragas no estabelecimento da cultura. Na parte de pragas, a gente tem principalmente a questão dessas lagartas cortadeiras que comprometem estande de plantas, que tem uma incidência muito maior aqui na metade sul, tanto é que a própria Corteva tem liderança nesse segmento, com os seus produtos de proteção de cultivos aí na cultura da soja, e na parte de doença, desde um bom tratamento de semente, como você tem um solo mais úmido, que tem ambiente mais favorável para a doença, você também tem a preocupação também de proteger, além da semente, proteção da parte aérea. Algumas doenças, as doenças normais que ocorrem em todo o Brasil, como ferrugem, doenças de final de ciclo, manchas em folha, e também uma doença que é da metade sul, é a antracnose, que é uma doença que causa danos, causa prejuízo, e o produtor também deve se preocupar com esse espectro todo de doenças, que são um pouquinho diferentes do restante do Brasil. Se fosse ter uma atenção
maior em uma doença seria a antracnose. Perfeito. Aqui na metade sul nós temos uma incidência menor de ferrugens, por exemplo, comparado à metade norte do estado. A ferrugem, ela é, aqui na metade sul, ela é tão importante quanto. Ela precisa ter uma preocupação pelo produtor, de ter um bom manejo, porém o produtor também tem que se preocupar com o espectro maior de doenças que são importantes também, pela questão do nosso ambiente, do nosso clima, do ambiente onde está a soja, a importância do produtor se preocupar com o espectro de doenças. E nós, como Corteva, temos uma recomendação que vai desde a aplicação no vegetativo, iniciando indo para a parte reprodutiva da cultura e fazer a proteção completa de todo o ciclo. A antracnose, por exemplo, é uma das doenças que a importância de fazer o controle antes da soja fechar, ou seja, naquela fase ali do vegetativo ainda, ou início do reprodutivo, que permite com que tenha um melhor controle da doença e que ela não cause prejuízo para frente. A gente trabalha com os produtos específicos da nossa linha e que dão proteção para o espectro de doenças como um todo, desde manchas foliares, ferrugem e também a questão da antracnose. E com relação ao lançamento de produtos, vocês estão apresentando alguma novidade aqui na feira? Aqui olhando para a cultura do arroz, a Corteva está lançando o Dermacor, que não é uma novidade para a cultura da soja. Eu comentei há pouco aí que na cultura da soja a gente tem uma liderança, e tem uma liderança com o Dermacor em proteção de stand de plantas, e proteção para essas pragas foliares iniciais, e nós estamos iniciando o trabalho na cultura do arroz, também com o conceito de proteção da cultura para pragas, como bicheira da raiz e como também as lagartas na fase inicial, como também a proteção de stand e também melhor vigor, melhor estabelecimento da cultura para que o produtor aí tenha uma cultura do arroz bem instalada. Então, esse é o principal foco nesse evento. E é claro que a Corteva tem uma posição de liderança em herbicidas e também na parte de proteção para doenças com nossos fungicidas. A gente está consolidando ainda o nosso trabalho com o Loint, que é o nosso herbicida para ciperáceas, folha largas, também folha estreita, ou seja, para o espectro, Heiser e Raster aí nos segmentos que eles têm, e também o próprio Clincher, a tradição de seletividade que ele tem na cultura. E junto com isso, esse ano também foi um ano desafiador para a cultura do arroz, em função de dias mais nublados, de condição favorável para a doença, e nós também estamos reforçando ao produtor um manejo correto de doenças no arroz, usando o Binmax, que é o nosso fungicida, e que tem, ou praticamente é o único fungicida que tem controle efetivo ou proteção efetiva para a brusone e também, claro, manchas foliares em função da sua formulação aí com os dois ativos. Com relação ao desenvolvimento da cultura da soja aqui na metade sul, o que a gente pode esperar para a safra desse ano? A soja na metade sul, assim, dá para dizer, como também em várias outras regiões do Brasil, aí, com seus desafios naturais, mas na metade sul talvez a gente teve um início para a implantação da cultura, tivemos excesso de chuvas, foi bastante difícil, teve áreas com replantio, com estandes uniforme, então os desafios já começaram lá na instalação da cultura. E o produtor, com a sua capacidade, vamos dizer assim. Muita área foi semeada em janeiro agora, final de janeiro, né? A gente vê, eu tive no dia de campo do IRGA, 2 semanas atrás, tinha soja que estava em V4, V5 ainda. Exato. Então a gente teve todo esse problema de instalação, replantio, mas o produtor, com a sua costumeira resiliência e capacidade para lidar com esse tipo de situação, ele conseguiu fazer vamos dizer assim, uma semeadura, uma instalação da cultura. Acho que a fase realmente mais importante da lavoura de soja na metade sul é realmente a questão, que eu, como já tinha comentado, a questão da instalação da cultura, por nós ter um ambiente diferente. Então o produtor conseguiu fazer essa instalação, vamos dizer, até um pouco atrasado em termos de época de semeadura, mas conseguiu aí colocar a cultura e hoje nós temos a cultura bem desenvolvida. Tivemos um problema de um período sem chuvas que também já comprometeu principalmente aquelas cultivares que foram semeadas na época mais normal de semeadura, mas acho que hoje com a questão o clima está já colaborando com chuvas mais regulares,
A expectativa é que a gente tenha uma produtividade dentro do esperado aí pelos produtores, e o produtor também está fazendo, claro, todos os traços culturais aí de proteção de cultivos para que ele possa proteger das pragas que, felizmente, por enquanto tá sob controle, e a preocupação, claro, com as doenças aí que o produtor está fazendo. Mas acho que assim, estamos num momento que ainda em definição da nossa safra, mas que a safra promete que a gente tenha bons resultados ainda em termos de produtividade. A soja ela teve essas dificuldades, melhorou um pouco no decorrer do período, né? Mas o arroz nós vamos ter uma produção boa. A gente teve um problema grave de doenças como Bruzone, né, na cultura do arroz, mas o produtor está com um humor bom esse ano, diferente de outros anos, né? O preço do arroz também está bom. Como é que vocês têm visto a movimentação de mercado com relação a essa safra? Porque essa safra tem uma influência nos próximos negócios, né, Bisi? Sem dúvida. Eu acho que felizmente a cultura do arroz, acho que ela passou por vários anos aí com as suas dificuldades costumeiras aí com relação a preço, principalmente do grão, né, preço do produto final. Felizmente tivemos aí uma adequação, vamos dizer assim, com a adequação que teve de estoques, de produção a nível principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os grandes produtores, vamos dizer assim, de arroz do Brasil. Com essa adequação de estoques, com a nossa capacidade hoje de exportação, a gente conseguiu ter uma melhor remuneração do produto por parte vamos dizer assim, do mercado, da indústria, e o produtor, felizmente, está podendo aproveitar essa melhor precificação. Ele comercializou parte da produção que não havia comercializado, e a gente vê que vai ter uma boa remuneração do grão, um bom preço ainda, vai se manter. Claro que já teve uma certa adequação desse valor, mas a perspectiva, ainda em função de baixos estoques, é que ao menos tenha um preço que remunere bem a atividade, e é o que está acontecendo. Então, e a Corteva, como empresa que faz parte do setor, para nós é importante que toda a cadeia esteja sendo bem remunerada. Então é um pouco do que aconteceu nessa safra. A gente conseguiu atender nossos clientes com os produtos de proteção de cultivo, o produtor conseguiu fazer o seu bom manejo, está tendo nas primeiras áreas colhidas, uma boa produtividade. Talvez não atinja o mesmo patamar da safra passada, que foi uma super safra em termos de produtividade, mas por outro lado também a gente vai ter colheita em todas as áreas, diferente do ano passado. Tivemos um problema de seca, tivemos um problema de prejuízo para alguns produtores em algumas regiões. Acho que nessa safra estamos com todo o estado, toda a área plantada praticamente será colhida, talvez um patamar de produtividade menor, mas remunerando melhor em termos de preços para o produtor. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.